Livro de Gênesis, capítulo de número 22, é o texto para a nossa reflexão nesta noite especial do Dia dos Pais. Eu quero falar a vocês a respeito da paternidade de Deus na paternidade de Abraão. Nós vamos refletir um pouco sobre isso e eu convido você para acompanhar a leitura da palavra do Senhor neste texto, Gênesis capítulo 22, do versículo 1 até o verso de número 19. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Ainda assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si mesmo, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam, ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra, e obrigado pelo quanto nós podemos aprender com o Senhor. Pedimos, ó Deus, nesse momento, que o teu Santo Espírito interiorize a tua palavra em nosso coração, pois temos a tendência natural de rejeitá-la. É próprio, ó Deus, do coração humano resistir à verdade. Mas, ó Deus, diante da verdade santa da tua palavra, pedimos que o Senhor nos convença no coração, na alma e na mente, a respeito, ó Deus, dos teus planos para a nossa vida. E que assim todos nós saiamos daqui, ó Deus, instruídos e fortalecidos no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A história de Abraão é uma história de testes. Deus passou a submeter a Abraão e a sua fé a testes difíceis, quando Abraão tinha 75 anos. Aos 75 anos, Deus se dirigiu a Abraão e disse
a Abraão que saísse da sua terra, do meio dos seus parentes, e fosse a uma terra que Deus havia de lhe dar, que Deus lhe mostraria, sem mapa, sem GPS, sem Google Maps, sem Waze, nada disso. Abraão tomou a sua esposa, Sara, e foram em direção àquilo que o Senhor havia preparado para eles. Essa jornada não foi uma jornada fácil, muitos percalços aconteceram. Nem Abraão era um homem perfeito, e muitas dificuldades ele passou. Em muitas ocasiões ele foi tentado e cedeu à tentação de confiar em si mesmo e nos seus próprios caminhos. Mas em toda essa história Deus foi extremamente bondoso e abençoador, e Abraão foi vitorioso naquela jornada. Deus o levou até a terra que Deus lhe havia prometido. Abraão teve o seu filho, o filho prometido por Deus. E esta já é uma outra história. Porque no meio dessa jornada, um dilema se estendia há anos na vida de Abraão e da sua esposa Sara. Eles não podiam ter filhos. Mas quando Deus colocou Abraão nessa jornada para aquela terra que Deus haveria de lhe dar, Deus também lhe fez uma promessa. A promessa de que ele teria uma descendência, e essa descendência seria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, ou quanto as areias nas praias do mar. E então Abraão, confiado nessa promessa, ele caminhou todos os dias, esperando do Senhor o cumprimento dessa promessa. Também é fato que nem sempre foi assim. Em algum momento a fé de Abraão vacilou, e ele e Sara tentaram resolver o problema da sua própria maneira. O resultado não foi bom, e problemas duros e muitas dores e lágrimas foram derramados por causa disso. Mas essa também é uma outra história. Mas especialmente quanto à promessa de um filho, Deus cumpriu essa promessa. E Abraão, aos 90 anos de idade, dá, junto com a sua esposa, origem, luz a um filho, dado por Deus, presente de Deus. Pois Sara era uma mulher estéril e ela não podia ter filhos. E você fica imaginando como que uma mulher com essa idade pode gerar filhos. Como que um homem de 90 anos pode gerar filhos? Quando Deus quer, agindo Deus, ninguém pode impedir. E Deus fez um milagre na vida daquele casal. E a prova é a própria nação de Israel, que existe até os dias de hoje, que são descendentes deste casal de idosos, que receberam a bênção do Senhor, de poderem ser pais, ainda na velhice. Mas essa paternidade de Abraão, que é uma bênção, e que espelha a paternidade de Deus, foi submetida a testes. O texto fala que 10 anos depois de Isaque, o filho de Abraão, ter sido desmamado, então nós imaginamos que este menino estava com 12, 13, talvez até 14 anos de idade, Deus aparece a Abraão durante a noite em sonho, e Deus diz a Abraão: Abraão, eu vou fazer um teste com você, eu vou te submeter a um teste, e eu quero que você ofereça a mim o seu filho. E aqui eu tenho que abrir um parênteses para dizer o seguinte: naquela cultura, especialmente naquela região da Mesopotâmia e na região do Egito, era comum que os ídolos adorados pelos povos, ídolos falsos, eram adorados através de sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Mas nós não vamos encontrar em nenhum lugar da Bíblia que isso faça parte do culto a Deus. Deus não exige sacrifícios de homens a Ele próprio. O único e suficiente sacrifício que foi oferecido a Deus pelo perdão dos nossos pecados foi o sacrifício do seu próprio Filho Jesus Cristo. Mas Deus nunca quis que nenhum homem matasse um outro homem para oferecê-lo em sacrifício a Ele. Esse ambiente da qual essa passagem nos conta essa história, esse ambiente é um ambiente de teste, de prova. Abraão, logicamente, não tinha esta certeza que nós temos, porque nós lemos a história que já se realizou e conhecemos o começo e o meio e o fim dela. Abraão é apenas um pai que recebeu uma orientação de Deus e obedientemente seguiu as orientações de Deus. Deus lhe fez a promessa de um filho e Deus cumpriu a promessa e ele alegremente recebeu o filho do Senhor. Mas a promessa ainda não estava completamente cumprida, porque Deus havia dito que a descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. E como isso poderia acontecer se Deus chega para Abraão numa madrugada e pede a Abraão que ele ofereça o seu filho em sacrifício? Abraão, eu tenho certeza, confiou no Deus que lhe tirou de sua casa. Confiou no Deus que lhe deu um filho. Confiou nas promessas desse Deus e então embarcou nesse teste, que é um teste de fé. E mais do que mostrar a fé de Abraão,
ou mais do que mostrar a subserviência do seu filho Isaque àquilo que o seu pai estava orientado por Deus, essa história tem como centro não o personagem Abraão e nem o personagem Isaque, mas essa história tem como centro o próprio Deus. E também o seu filho Jesus, que aqui ainda não é nascido e nem tem um nome descrito nas Escrituras, mas é de forma velada e bem objetiva anunciado através das experiências que aquele povo ia vivendo, sobre aquilo que o Filho de Deus haveria de fazer. E então nessa história, Abraão recebe aquele pedido de Deus, e você que é pai como eu deve imaginar como o coração de Abraão ficou diante daquilo. Mas Abraão nos ensina uma lição preciosa nesse teste, que não é a lição principal, mas é uma lição que nós pais precisamos aprender. Abraão amava mais a Deus do que o seu próprio filho. E está aí um grande desafio para nós pais, e um grande teste. E não tenha dúvida que Deus quer saber aonde está o centro do seu amor e das suas afeições. E por mais que os nossos filhos sejam maravilhosos e só sabe dizer qual é o sentimento de ter um filho quem é pai, porque ainda que os livros tentem descrever qual é esse sentimento, é impossível que algum papel e que alguma palavra consiga descrever isso, mas ainda assim as nossas afeições, elas precisam ser de forma indiscutivelmente maiores para com Deus do que para com os nossos próprios filhos. Por isso nós encaminhamos e devemos encaminhar os nossos filhos a Deus, e não o contrário. E não oferecermos para os nossos filhos um Deus segundo a imagem e semelhança deles. Porque eles também foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E a satisfação e a alegria eles só vão encontrar em Deus. Por isso é tarefa nossa mostrar-lhes essa grande lição e essa importante lição. Mas a história começa com um teste de fé. E Abraão, obedecendo aquilo que Deus lhe falou, contra todas as perspectivas humanas, ele pega o seu filho na madrugada, pega 2 dos seus servos e diz para que eles cortassem lenha para oferecer um holocausto. Ele pega o fogo, pega o cutelo, pega uma faca, junta o seu filho, aqueles 2 servos, coloca a lenha sobre um jumento e eles começam aquela caminhada. E eu imagino a tensão daqueles passos, e você pode imaginar também. Imagine o silêncio de Abraão, que por dentro está se machucando e tendo a sua alma ferida por aquilo que foi pedido e pela obediência que ele precisava cumprir. E então eles caminham durante 3 dias. E depois, imagine que durante 3 dias é difícil demais você ocultar o propósito de uma viagem. E chega no final daqueles 3 dias, eles se aproximam deste monte chamado Monte Moriá. E quando eles se aproximam desse lugar, Abraão diz aos servos: agora vocês vão ficar aqui. Eles são figurantes nessa história, e você fica imaginando, por que eles estão aí? Eles são companheiros de viagem, são figurantes, mas no momento mais importante daquela viagem, era apenas a solidão de Abraão com Deus, e com o filho que ele sabia que ele tinha que oferecer ao Senhor. E então Abraão sobe com o seu filho, mas não antes de dizer àqueles 2 servos: fiquem aqui e aguardem, porque nós subiremos o monte para adorar ao Senhor. E se você observou como ele disse no versículo, ele diz: e nós voltaremos. Essa era a fé de Abraão. Essa era a fé de um homem que confiava em Deus e sabia que Deus tinha lhe feito uma promessa, e por algum motivo Deus tinha pedido algo que era incompreensível, mas ele não tinha que duvidar de Deus, ele tinha apenas que confiar em Deus. Então nós podemos aprender nessa história que não apenas nessa caminhada com Deus nós seremos submetidos a testes para que a nossa fé seja fortalecida, mas essa caminhada com Deus, ela também é uma caminhada que pressupõe ou exige de nós que nós sejamos dependentes de Deus e confiantes em Deus em todo o tempo. E é isso que Abraão nos ensina a respeito de paternidade. Este homem é um homem que confiava em Deus, e este é um homem que conseguiu viver e ser um bom pai, confiando e dependendo de Deus todos os dias, mesmo quando Deus lhe pedia algo que era absolutamente incompreensível. E eu acredito que cada um de nós pais já passamos por momentos assim, em que nós somos colocados dentro de circunstâncias que são incompreensíveis, e muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Existem promessas tão fabulosas do Senhor, mas por que elas não estão acontecendo na minha vida? E a vida de Abraão nos responde isso. Primeiro porque Deus sempre submete os seus filhos a provas,
para testá-los e para ensiná-los. Segundo, porque é necessário que quando nós formos testados, nós nos concentremos nas promessas de Deus e dependamos dEle. Confiemos de todo o coração nele. Ele é o Deus sábio, Ele é o Deus santo, Ele é o Deus justo, Ele é o Deus amoroso, Ele é o Deus absolutamente majestoso, Ele é o Deus que governa todas as coisas. Então quando Ele diz, eu devo ouvir, e quando Ele me pede, eu devo fazer, e então eu devo confiar no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. O apóstolo Paulo no Novo Testamento, falando a respeito de confiança em Deus em meio às lutas, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não está contra os seus filhos, muito pelo contrário, Deus está a favor dos seus filhos, mas Ele está a favor numa dimensão diferente da nossa, porque Ele sabe o que realmente é bom para nós, enquanto que nós, como os filhos, como é natural dos filhos, nós queremos muitas coisas, mas nem todas são boas para nós. Por isso o pai tem que dizer não, ou por isso o pai tem que nos testar, por isso o pai tem que nos submeter a circunstâncias difíceis, para que nós aprendamos. E então, misturada a paternidade de Abraão, a paternidade de Deus vai nos dando lições. Abraão, confiante que Deus haveria de providenciar uma solução para aquele problema, sobe ao monte. E aí essa subida, a palavra de Deus não nos dá detalhe dos diálogos que aconteceram ao longo daquela subida. Mas você tem um diálogo que é um diálogo extremamente emocionante. Isaac se dirige ao pai e fala: pai, está faltando alguma coisa aqui. Eu estou carregando a lenha, o senhor está com fogo, o senhor está com a faca, nós estamos subindo um monte, tem pedra aí, eu só não estou vendo uma coisa: cadê a ovelha? Cadê o carneiro que vai ser oferecido em sacrifício a Deus? Como era a forma de culto daquele tempo? Não havia. E Abraão, sabendo a resposta daquela pergunta, ele diz para o seu filho, não aquilo que ele sabia, mas ele diz para o filho aquilo que ele confiava. Ele diz: filho, Deus proverá para si um cordeiro. É a resposta que ele dá para o filho, é a resposta da confiança de um pai, que lançou toda a sua sorte em Deus. Mas o interessante é que essa resposta não diz tudo para nós, porque o texto realmente não quer que você fique fixado na figura do filho e nem na figura do pai Abraão e do filho Isaque. Porque em algum momento Abraão teve que ir além e dar outras respostas. Porque na parte seguinte do texto, a narrativa é lenta e dolorosa, mas ao mesmo tempo ela traz algumas informações que já são informações que são para nós informações assustadoras. Na próxima imagem que é descrita pelo autor, o altar está feito, a lenha está colocada sobre o altar e o filho Isaque está amarrado. O texto não nos mostra os diálogos, mas em algum momento Abraão teve que dizer: filho, o cordeiro é você. E teve que colocar o filho. E uma vez que o filho está lá, nós encontramos a obediência do filho, a subserviência dele, a fé e a confiança de Abraão. Mas vejam, não coloque os teus olhos apenas nisso, porque isso nos levaria ao alvo equivocado da história. O alvo não é a obediência de Abraão e nem muito menos a obediência do seu filho Isaque. O alvo é aquilo que Deus está mostrando e aquilo que Deus está retratando a respeito de si mesmo. E então, quando Abraão, no meio daquela cerimônia, que é uma cerimônia dolorosa, uma cerimônia difícil, uma calamidade estava para se estabelecer na vida dele, ele levanta aquele cutelo, está pronto para tirar a vida do seu filho, e eis que uma voz do céu, a voz de um anjo, brada sobre o céu para fazê-lo parar. E você já viu como que é que a gente dá um grito quando a gente quer que alguém pare? Não é uma coisa assim: Abraão, para. Eu não vou gritar aqui porque eu estou no microfone. Mas aquele foi algo, imagine uma voz do céu, algo estrondoso. Talvez até os servos lá embaixo do monte ouviram aquilo, mas uma voz diz: pare! Abraão, não faça isso! Não faça isso, porque agora eu sei que você me ama, eu sei que você me teme, eu sei que você me obedece. Não tire a vida do seu filho. Imagine que naquele momento as mãos trêmulas de Abraão devem ter soltado aquele cutelo. E quando ele olha do lado, eis que havia um carneiro enroscado pelos chifres ali, colocado pelo próprio Senhor.
um substituto para o filho de Abraão, para Isaque. E essa história toda agora ela nos leva para uma paternidade muito mais profunda e muito maior e impossível de ser dimensionada. Da mesma maneira como Abraão subiu o Monte Moriá com Isaque seu filho para oferecê-lo por causa de um pedido de Deus, o próprio Deus subiu com o seu filho para um monte chamado Monte das Caveiras, para que o seu filho fosse oferecido em sacrifício para perdão de pecados. E embora uma multidão estava compungindo o Senhor Jesus, que carregava uma cruz, e embora os seus discípulos, alguns deles ainda estivessem ali, no último momento, todos fugiram, todos se apavoraram, todos ficaram com medo. E no momento último da vida do Senhor Jesus, ele sentiu uma solidão terrível, porque embora o Pai o tivesse conduzido até aquela cruz, para oferecer um sacrifício pela minha e pela sua vida, no último momento de vida do Senhor Jesus, o próprio Filho se sentiu sozinho e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nenhum anjo bradou do céu quando as mãos do Senhor Jesus foram pregadas na cruz. Nenhum anjo bradou do céu quando uma lança entrou no seu ventre. Nenhum anjo bradou do céu quando ele expirou. Mas o céu e a terra se compungiram, e houve trevas sobre toda a terra, e houve tremor, e houve escuridão sobre toda a terra, porque o próprio Criador havia morrido por causa dos meus e dos seus pecados. E então, quando você pensar alguma coisa sobre Deus, lembre que, diferente de Abraão, que no último instante foi poupado de tirar a vida do seu próprio filho, o nosso Deus, a quem nós chamamos de Pai, ele não foi poupado de tirar a vida do seu filho por causa dos nossos pecados. Antes ele enfrentou esse dilema até o fim. E a história de Abraão diz que Abraão foi justificado pela fé que ele teve em Deus. E a minha história, a sua história também pode ser justificada pela fé que nós devemos ter em Deus, por causa do que Ele fez pelo seu Filho. Aliás, por causa do que Ele fez com o seu Filho, por causa de cada um de nós. Porque Ele sacrificou o seu Filho para salvar a minha e a sua vida. Essa que é a história de Cristo. E então na paternidade de Abraão nós aprendemos sobre a paternidade de Deus. Porque a paternidade de Abraão, ela ilustra aquilo que Deus iria fazer, mas não na gravidade, no grau de profundidade com que Deus ia fazer. Por causa daquele sacrifício substitutivo que Abraão ofereceu lá naquele monte, junto com o seu filho, daquela ovelha que Deus colocou para substituir Isaque, Deus renova a bênção sobre Abraão, e diz: Abraão, você vai ser pai de uma numerosa nação, aonde a sua família entrar, a sua família dominará a terra dos seus inimigos, vocês serão vencedores, vocês serão vitoriosos, eu abençoo a vida de vocês. Por causa de Cristo Jesus também, nós somos abençoados, porque ao substituir-nos naquela cruz, o Senhor Jesus ganhou para nós justiça que nós nunca tivemos. Somos todos pecadores, erramos como filhos, erramos como pais, erramos como cidadãos, erramos como pessoas, erramos diante de Deus, mas o Filho do Senhor pagou naquela cruz, com seu próprio sangue, as nossas dívidas, para que nós fôssemos justificados diante de Deus, para que nós fôssemos abençoados, para que nós nos tornássemos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, de tudo aquilo que é do Pai. Por isso o próprio Senhor Jesus diz que são bem-aventurados os pobres de espíritos, aqueles que reconhecem que não têm nada e que precisam de Cristo, porque eles vão herdar a terra. Aqueles que choram, porque eles serão consolados. Porque todas as vezes que nós reconhecemos que somos insuficientes e agradecemos e reconhecemos a suficiência de Cristo Jesus, nós somos participantes desta obra de Deus. E a paternidade de Deus abençoa a nossa vida. Jesus Cristo foi o Filho que se entregou em nosso lugar. E o nosso Deus e Pai foi o Pai que deu o seu Filho para nos salvar.
Portanto, concluindo isto que eu quero colocar para vocês através desse texto, Abraão foi justificado pela fé que ele teve em Deus. Nós somos justificados pela fé que nós depositamos em Cristo Jesus. E só assim nós podemos ter êxito na nossa vida, como servos do Senhor, como filhos de Deus, mas também como pais. O meu grande desejo, sonho do meu coração é poder ser um pai segundo o coração de Deus. E eu sei que você que é pai, que ouve essa história, você sabe muito bem que a lógica dessa história é que nós como pais, nós é que queremos nos tornar o sacrifício pela vida dos nossos filhos. Deus fez um sacrifício pela sua vida, querido pai. Deus, Ele se sacrificou pela sua vida, quando Ele entregou o Filho dEle para salvar você. Para que você nunca tivesse que colocar o seu filho, ou você mesmo, sobre uma rocha, para oferecer um sacrifício de sangue. Então eu gostaria de convidar você que está ouvindo esta mensagem, você que é pai, que você considere na paternidade do nosso Deus, o grande amor, a grande providência que você precisa para a sua vida. Deus é o grande provedor para mim e para você, de tudo aquilo que nós necessitamos, não apenas para esta vida, mas especialmente para a eternidade. Ontem eu estava falando com os pais, e eu fiz um apelo aos pais que estavam aqui na UCP. Quando Deus ofereceu o seu Filho para nos salvar, naquela época muitas pessoas não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo. E até hoje muitas pessoas não entendem por que Deus fez isso com o seu Filho. Deus fez isso com o seu Filho porque, como um pai perfeito e amoroso que Deus é, Deus está preocupado não apenas com a sua vida presente, mas Deus quer garantir a sua vida eterna. Nós pais, humanamente falando, nós lutamos e tentamos garantir o futuro terreno dos nossos filhos, com trabalho, com estudo, com recursos dessa terra. Mas eu pergunto a você, você já fez alguma coisa pelo futuro eterno do seu filho? A morte não é o fim da nossa história. A palavra de Deus diz que ao homem é dado morrer uma única vez, mas depois disso, ele tem uma eternidade que só pode ser ou no céu ou no inferno. E a única maneira de nós termos certeza que os nossos filhos vão entrar no céu é encaminhando-os pelo único caminho possível. E o único caminho possível disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Palavras do Senhor Jesus. E então, qual é o dever meu como um pai? Não apenas entender que o próprio Deus entregou o seu Filho para salvar a minha vida e a vida dos meus filhos, mas é meu dever encaminhar os meus filhos aos braços do Pai através dos braços do Senhor Jesus. Nenhum de nós é capaz de garantir a vida dos nossos filhos, nem aqui e nem na eternidade, por nós mesmos. Mas Deus te deu o privilégio, como deu a Abraão, de ser o líder espiritual da sua casa. E como líder espiritual da sua casa, você deve não apenas reconhecer o que o nosso Pai Celeste fez pela nossa vida, mas é dever de cada um de nós levar os nossos filhos também a reconhecerem que tem um Pai no céu, milhares, infinitamente melhor do que nós. Milhares de vezes, infinitamente mais do que qualquer um de nós. Os nossos filhos têm um Pai no céu, um Pai que pagou o preço pela vida dos nossos filhos com o próprio Filho unigênito dele. Então é dever de cada um de nós pais levar os nossos filhos diante do Pai Celeste, pelos braços do Senhor Jesus. Quando olhamos para a história de Abraão, a paternidade de Abraão nos leva para a paternidade de Deus. E nesta noite, encerrando essas comemorações do Dia dos Pais, eu gostaria de deixar este convite, esse desafio diante de você, para que você confie de coração no Senhor, para que você busque o Senhor, para que você confie na paternidade de Deus, confie no sacrifício que Ele fez pela sua vida e pela vida dos seus filhos. E não ignore essa história, e não ignore a história do Senhor Jesus e a história do seu Pai, porque a sua paternidade, a minha paternidade, depende
da paternidade do pai. Depende do sacrifício do filho. Depende de eu ouvir e de eu aceitar esse sacrifício de amor no meu coração.